Sejam bem-vindos, eu sou o André e eu sou graduando e aluno voluntário trabalhando no projeto de pesquisa do professor Rafael Gabler Gontijo, junto ao colaborador Ciro Alegreste, esse autor do código computacional utilizado nesse trabalho de iniciação científica, na qual falamos sobre a avaliação computacional de uma cavidade cisalhante como caso de estudo da taxa de transferência de calor para um fluido magnético. Nós vamos caminhar dentro desse pôster em focos, por seções. Então essa bonita imagem com esse fluido preto, com essa formação de coroas, ele vai representar um fluido magnético. O fluido que baseia o estudo de suspensões coloidais e partículas nanométricas na presença de um campo magnético, dando nome ao campo da ferrohidrodinâmica. Por serem pequenas, na escala nanométrica, o movimento browniano as afeta profundamente. E a meta do estudo, então, foi abordar através de um código acadêmico feito pelo colaborador Ciro Alegretti os efeitos da magnetização de equilíbrio em problemas de transferência de calor, revisitando através da capacidade do código fenômenos físicos de importância para o campo estudado. Então, o ambiente escolhido para se analisar esses efeitos dentro do código foi o domínio da cavidade cisalhante, porque ela é uma geometria normalmente retangular ou cúbica e é amplamente utilizada em estudos numéricos na mecânica dos fluidos, por ser simples e também por ter ampla repetibilidade. Então, é comum usar a cavidade cisalhante para tratar de acoplamento de fenômenos físicos diferentes. Então, para o atual trabalho, foi analisado os efeitos físicos associados à convecção mista e forçada, juntamente ao caso acoplado com a implementação de um campo, sendo o fluido da cavidade um ferrofluido. Toda avaliação computacional é feita em cima de uma abordagem numérica que depende das equações de balanço. Então é importante a gente abordá-las. E os princípios físicos da conservação da massa, balanço de momento linear, angular e a equação da energia, que estão expressos aí na equação 1, 2, 3 e 4, são os princípios que governam o comportamento de escoamento de um fluido magnético na presença de um campo magnético externo. Então é importante abordá-los, mas primeiramente é importante fechar o modelo matemático, porque nós precisamos de equações constitutivas para o tensor de tensões e para a magnetização M, porque são dois novos termos que aparecem diante da consideração de que são utilizados ferros fluidos. O termo do tensor de tensões é o dado pela expressão de Navier-Stokes para fluidos newtonianos incompressíveis, mas também tem a contribuição de um tensor assimétrico relacionado justamente à presença das partículas coloidais magnéticas suspensas sob a presença de um campo aplicado. A equação 5 aí exposta, ela já está na sua forma reduzida e representa esse tensor de tensões magnéticos. Só que essa simplificação da equação do tensor de tensões ele se faz quando a gente considera as partículas magnéticas na escala nanométrica. Então, essa consideração é dada pelo trabalho de Finlayson no Physics of Fluids, que vai dizer que o momento de inércia, o termo do spin viscosity, que é esse neta linha, eles vão ser desprezíveis justamente por uma consideração de escala. Então, o resultado é que essa equação 5, quando aplicada às equações do balanço linear, que é a equação 2, e a equação da energia, que é a equação 4, vão fornecer as equações de balanço 6 e 7, escritas em termos da derivada material. Então, vão surgir dois novos termos, o D e o W, que vão denotar essas parcelas simétrica e antissimétrica do tensor gradiente de velocidade na equação. A outra equação constitutiva é para a magnetização, no caso, a equação 8. E essa equação 8 ela é proposta pelo trabalho de Shinomis e é usada nesse trabalho daqui. Dela, o importante parâmetro tal é que denota a escala de tempo de relaxação magnética e o parâmetro de magnetização de equilíbrio surge. Então, o tempo de relaxação magnético dado por tal expõe duas escalas de tempo que vão denotar o fenômeno de resposta magnética das partículas e linka a escala micro com macroscópica observada no domínio euleriano. Essa linkagem é feita através da escala browniana e de Néel, respectivamente. Então, dadas essas equações de balanço, a gente segue para a modelagem matemática. A nossa cavidade cisalhante, ela confina um escoamento bidimensional incompressível e laminar. Então, a gente usa, para a metodologia numérica, a formulação vorticidade função corrente. A gente assume o fluido como barotrópico. Então, isso vai implicar que os gradientes de pressão e densidade eles são colineares e que nosso domínio comporta pequenos gradientes de temperatura. Então, com essas hipóteses, a gente consegue desacoplar os campos de pressão e velocidade e tratar a função corrente sem a necessidade de predizer o campo de pressão. Isso é muito conveniente numericamente, por isso essa abordagem. A gente tem que a equação 10 aí exposta, que é a equação de Poisson que descreve a função corrente em termos da vorticidade, ela é retirada aplicando o rotacional do campo de velocidade, respeitando as hipóteses de escoamento bidimensional, compressivo e laminar. E aí, para obter o campo de função corrente, então é preciso calcular o campo de vorticidade. Essa relação bionívoca faz com que esse cálculo pode ser feito tirando o rotacional da equação de balanço linear em termos do tensor de tensão magnético. E essa equação 11
ela vai ser a que representa como obter o cálculo, o campo de vorticidade para um fluido magnético. Dentro dessa metodologia numérica, é importante mencionar que o código computacional, ele então vai usar o método dos volumes finitos de célula centrada em regime permanente como uma abordagem pseudotransiente, associada ao método implícito de Euler. E aí os sistemas lineares para a função corrente, vorticidade e equação da energia vão ser resolvidos pelo método CGS. As soluções numéricas elas foram então feitas para um regime puramente hidrodinâmico e depois com um regime térmico para serem validadas. E essa validação ocorreu com 3 trabalhos distintos. Mas antes eu peço atenção para a malha criada nesse regime da nossa cavidade cisalhante quadrada, dado aí por esses elementos de malha. Em busca de obter uma relação entre a taxa de transferência de calor dentro desse contexto de fluidos magnéticos numa cavidade cisalhante, foram feitas outras observações dos fenômenos acoplados simulados. Então, uma delas foi feita e as soluções aqui são apresentadas na forma de função corrente, linhas de contorno para vorticidade e magnetização, seguindo o padrão que já é bem estabelecido em estudos de cavidades cisalhantes na área. E essa discussão ela vai começar então definindo que vários são os parâmetros adimensionais que vão reger o escoamento estudado. Mas como primeira abordagem, o trabalho atual ele se propôs a analisar qualitativamente o parâmetro adimensional Peclet. Esse parâmetro ele é dependente do escoamento e foi utilizado para uma discussão que o interpreta como o parâmetro adimensional do tempo de relaxação magnética. Essa interpretação ela é observada qualitativamente nesses resultados que vocês podem ver e pode ser resumida da seguinte ideia. Quando o Peclet tende a zero, é sabido que a resposta da magnetização é colinear ao campo aplicado. Para Peclet próximos de 1, a vorticidade vai tender a distorcer as linhas de campo de magnetização. Então, se tratando de uma escala de tempo dominada pelo regime browniano, quando essa escala de tempo tal ela vai tender a zero, a magnetização tende à magnetização de equilíbrio. E aí o escoamento se torna superparamagnético. Dessa forma, o Peclet ele pode ser tratado como esse tempo adimensional que vai ditar a relaxação magnética. Nota que essa observação pode ser visualizada nas representações obtidas pela simulação numérica. Quando você tem o Peclet igual a 1, é possível ver nos gráficos de cor o acoplamento da magnetização com as linhas de vorticidade. Já o gráfico abaixo representa o Nusselt pela concentração para diferentes números de Peclet. E aí ele vai mostrar como que as taxas de troca convectiva são alteradas pelas diferentes escalas de relaxação magnética. Então, assim, a gente atinge o objetivo de, junto ao código acadêmico, avaliar a fundo o efeito dos fenômenos acoplados e sua influência na taxa de transferência de calor para o fluido magnético. Muito obrigado.